Nesta videoaula, eu vou explicar a vocês como escrever o seu referencial teórico. Vamos lá? Primeira coisa que nós precisamos entender é o que é um referencial teórico. Um referencial teórico é a abordagem teórica sobre o tema abordado no seu trabalho. Neste referencial teórico, você precisa trazer as teorias que fundamentam o assunto sobre o qual se trata o seu trabalho. É aqui que o autor deverá apresentar o embasamento teórico referente a esse assunto. O que significa esse embasamento teórico? O conjunto de tudo o que você pesquisou sobre essa temática, compilando isso de uma maneira crítica e retrospectiva, através de várias publicações. É o estágio do desenvolvimento do tema da pesquisa, onde você vai se limitar às contribuições mais importantes, diretamente ligadas ao seu assunto principal e os assuntos subsequentes do seu projeto de pesquisa. Também é conhecido como fundamentação teórica ou revisão da literatura. Você vai encontrar as duas nomenclaturas, mas significa exatamente a mesma coisa, tá? O referencial teórico você vai fazer busca para escrevê-lo em textos, artigos, livros, periódicos e demais materiais pertinentes à bibliografia de um trabalho científico, que podem incluir um TCC, uma monografia, uma dissertação, uma tese, artigos publicados em boas fontes de pesquisa. No referencial teórico, ele se concentra ou consiste em realizar uma revisão dos trabalhos já existentes sobre o tema abordado. E onde você vai buscar essas informações? Em livros, artigos científicos, enciclopédias, monografias, teses, mídias eletrônicas e outros materiais, desde que sejam cientificamente confiáveis. Isso é importante a gente reforçar. E como que eu devo fazer isso? Como é que eu estruturo o meu referencial teórico? Primeira coisa que você vai fazer antes de escrever é reservar um tempo especial para ler, selecionar e estudar a fundo. E se preciso for, até mesmo contestar o material da sua pesquisa. Então você irá até os bancos acadêmicos, os portais de pesquisa, como portais da CAPES, portais de bibliotecas como da UNB, e vai fazer uma busca sobre a temática relacionada ao seu projeto de pesquisa. Esse estudo vai fundamentar todo o seu trabalho e vai garantir que ele tenha credibilidade. É através dessa revisão da escrita do referencial teórico que você vai demonstrar o seu conhecimento acerca do objeto, ou seja, da questão central que traz a sua pesquisa e das linhas teóricas que sustentam o tema em questão. Se eu estou escrevendo sobre a manifestação de estresse pós-traumático em pessoas que foram acometidas pelo coronavírus, por exemplo, eu preciso explicar o que é um estresse pós-traumático. Então, quais são os teóricos que conceituam o estresse pós-traumático? Então, eu preciso fundamentar o tema, entenderam? Então, para que eu possa fazer um bom referencial teórico, o que eu tenho que ter como condições básicas? Primeira coisa, eu só vou ler, separar, selecionar e me apropriar dessa literatura para me ajudar a subsidiar a minha escrita fontes confiáveis, que são livros, monografias, dissertações e teses, por exemplo. Priorize as publicações dos últimos 5 anos. A gente sempre faz esse resgate dos últimos 5 anos do que foi publicado e não se restrinja somente à língua portuguesa. Se o seu assunto foi descoberto, por exemplo, por um teórico francês, será necessário que você pesquise também em outros idiomas, neste caso o idioma francês. Se você está estudando, por exemplo, psicologia comportamental,
as bases teóricas estão em língua inglesa, então você vai precisar também fazer buscas em outras línguas. Outra coisa que você precisa seguir, as normas da BNT. Tudo que você for escrever tem que estar escrito segundo os padrões técnicos. Aqui eu estou falando de ABNT, mas de acordo com a instituição onde você vai apresentar o seu trabalho, talvez seja exigido de você que você siga as normas da APA. Então você tem que verificar qual é a norma técnica que está responsável pela formatação do seu trabalho para que você siga esta norma técnica. A terceira questão é: faça referências. Tudo que você escreveu segundo a visão que você teve a partir do olhar de outros autores que foram lidos por você para embasar o seu projeto de pesquisa. Então, você precisa fazer referências. Nós dizemos que até um parágrafo, no máximo um parágrafo e meio, tudo que você escrever precisa estar referendado. Não escreva nada sem fazer referência. Nós temos um vídeo aí explicando fazer referências. Essas referências podem ser feitas através de citações indiretas, que é o que nós mais indicamos, que é quando você entende aquilo que foi dito por um outro autor, reescreve com as suas palavras, mas o conceito central pertence ao autor. Então, ele precisa ser referenciado. Pode ser uma citação direta, onde você traz literalmente aquilo que foi dito ou escrito por este autor. E aí existe uma citação direta curta ou longa. Peço que recorra a um outro vídeo, porque tem explicando como faz. Ou ainda o APUD, que é citação da citação, que esses nós não gostamos muito que sejam usados. E a gente reserva para uma citação extrema, onde você realmente não conseguiu encontrar o artigo, a tese, a dissertação, o livro que traz aquela informação. E aí você precisou citar outros autores que tiveram acesso a essa fonte e por isso você faz um APUD. Se você não fizer a devida referência, você está incorrendo em plágio. E o plágio é uma das questões mais sérias que acomete alguém que está escrevendo um projeto de pesquisa. Então, tenham muito cuidado para que o seu trabalho não seja considerado plágio. Quando você vai escrever o seu referencial teórico, você vai organizá-lo em formas de capítulos. Então, o que são os capítulos e os subcapítulos do seu referencial teórico? Primeiro capítulo, você deve trazer o assunto central, o assunto principal. Como eu citei no exemplo há pouco, a manifestação de estresse pós-traumático em pessoas que tiveram ou foram acometidas pelo coronavírus. Então, qual é o nosso assunto principal? A manifestação do estresse pós-traumático. Qual é o assunto secundário? Manifestação do estresse pós-traumático pelo coronavírus. Então, eu tenho um capítulo, né, que é o assunto principal. E aqui eu posso ter um segundo capítulo falando sobre o que é o coronavírus. E aí eu escrevo um terceiro capítulo, onde eu trago a relação entre os dois assuntos, estresse pós-traumático, coronavírus e a manifestação de estresse pós-traumático nas pessoas acometidas pelo coronavírus. Qual é a relação ou a interação entre eles? Quando eu vou escrever o meu referencial teórico, é bem comum que o meu capítulo tenha desdobramentos. É como se o assunto fosse sendo contado de uma maneira funilar. Então, os capítulos eles são construídos em tópicos ou subdivisões. Cada uma dessas partes possui regras específicas para numeração. E por isso você precisa consultar as normas técnicas, tá? Então, geralmente, o capítulo eu trago, de forma geral, o assunto central a que ele se refere. Ele pode ter um subcapítulo, como eu comentei no primeiro capítulo ali, no exemplo anterior, estresse pós-traumático. Eu posso ter um outro subcapítulo, causas ou a manifestação do estresse pós-traumático,
que o subcapítulo é uma divisão dessa seção primária, ou seja, um item dentro desse capítulo. Ele pode ainda ter uma seção, que é um subitem, uma divisão de uma seção secundária, neste caso aqui, sinais de estresse pós-traumático, e pode ter ainda uma subseção, que aparece dentro de uma seção terciária. Então, eu falei de estresse pós-traumático, manifestação do estresse pós-traumático, sinais do estresse pós-traumático, e eu posso ter uma subseção, consequências do estresse pós-traumático. Então, geralmente, para um TCC, para uma monografia, quantos capítulos serão necessários eu escrever? Em média, 3 a 4 capítulos. O desdobramento vai depender do seu assunto, da sua temática. Por isso é importante você conversar com o seu orientador para estruturar bem o seu referencial teórico. Até breve.